Sim. Então, repetindo, essa molécula de energia chamada ATP, ela vem da palavra adenina, que é a base nitrogenada, que é ligada a uma ribose, que é um carboidrato, e 3 moléculas de fosfato. Os fosfatos, as ligações entre os fosfatos são altamente energéticos. Então, quando você fala em respiração celular, com a ajuda do oxigênio, essas ligações vão ser quebradas. E aí, durante a quebra dessas ligações, é liberado a energia. Isso é de uma forma resumida, né? Olha só como que vai acontecer aqui. Oxidação de moléculas orgânicas, fermentação ou respiração celular. Aqui tanto faz, tá, gente? Se é uma fermentação, o processo é igual, né? Como que acontece essa liberação, essa formação do ATP e como é que acontece também depois, no outro slide, a gente vai ver como é que libera energia, né? As moléculas orgânicas, elas vão ser degradadas, parte dessa energia. Então, quando você come, quando fala degradada, significa quebra. Todo alimento que você come vai passar por uma digestão. Nessa digestão nada mais é do que o rompimento de ligações químicas das moléculas, tá? E essas moléculas ficam soltas e vão se juntar novamente dentro da célula. A célula vai produzir novas moléculas, novos compostos, novas proteínas, tudo que cada célula vai precisar, né? Então, a reação química, né? Quando você tem lá na célula um ADP, que é o difosfato de adenosina, ou seja, eu tenho uma adenina, eu tenho uma ribose e tenho 2 fosfatos. Aí, com o processo chamado fosforilação, mais um fosfato vai se juntar aqui para formar o nosso ATP, porque o ATP é formado por 3 fosfatos, tá certo? E esses 3 fosfatos é que vão armazenar a energia que a gente vai estar utilizando aí no nosso dia a dia. Vamos ver aqui. Então, eu tenho aqui o nosso ATP, vai quebrar, aí vai voltar a ser um ADP mais o fosfato. Então, a quebra aqui vai quebrar vai tirar um fosfato só. Quando tira um fosfato do ATP, ele vira ADP, tá? Essa energia, ela vai servir para quê? Síntese de compostos orgânicos na célula, transporte pelas membranas da célula, tudo que a célula vai utilizar, que pode ou não entrar na membrana, vai precisar de energia para isso. A divisão celular, a produção de calor, tudo isso vai precisar de energia que vai ser liberada pela quebra do ATP, tá? Então, isso aqui é um resuminho do que para que serve a energia, né? Aqui nós temos como que isso é feito, né? Durante as reações de oxirredução, ou seja, oxigênio, redução é porque eu uso o oxigênio para reduzir para a reação química de fermentação e respiração celular. Vão ser liberados íons H+, e elétrons. Esses componentes não podem ficar livres dentro da célula, pois modificariam o pH celular. Claro, vocês sabem que o pH é a quantidade de H+, de íons H+, que existe uma determinada solução. Dentro da célula, quanto mais H+, eu tenho, mais ácido fica a célula. Isso pode matar a célula. Então, esse H+, não pode ficar lá liberado, tá certo? Esses componentes, então, eles vão ser sintetizados, as células vão produzir nucleotídeos especiais chamados aceptores de H+, ou seja, a célula está fazendo respiração, está sobrando H+. O que ela vai fazer com isso? Ela vai se suicidar? Ela vai deixar aumentar aí o H+, e morrer? Não, ela vai produzir uma substância, um nucleotídeo, que vai ser capaz de absorver esse H+, tá? Que é o NAD, nicotinamida adenina, esse nome horrível aqui. E o FAD, então NAD e FAD
São dois nucleotídeos que conseguem pegar esse H+. Aí, essas moléculas conseguem também capturar os elétrons e vão virar NADH e FADH2. Então, olha só, eu tenho NAD, que foi oxidado, que a célula produziu, ele vai pegar mais 2H e mais 2 elétrons. Então, vai virar NADH, tá? Mais H+. Aqui no FAD é a mesma coisa. As moléculas vão liberar o FAD, ele vai capturar 2 hidrogênios e 2 elétrons. Por isso vira FADH2. Não é fácil, pessoal, porque é uma parte química, mas eu acho que esse esquema aqui do Planeta Bio, ele tá bem fácil de entender. Eu acredito, né? Mas se você tiver dúvida, tá? Pergunta. Aqui é a equação geral da respiração celular. Como é que ela funciona? Eu tenho uma molécula de glicose, então C6H12O6, mais 6 oxigênio. Então, para quebrar uma molécula de oxigênio, eu preciso de 6 moléculas de oxigênio. Desculpa. Para quebrar uma molécula de glicose, eu preciso de 6 moléculas de oxigênio. Isso tudo aqui, então isso aqui é uma equação geral resumida, vai passar então pela respiração celular e vai produzir 6 moléculas de gás carbônico, 6 moléculas de água e 38 ATPs, tá? As etapas da respiração, então, durante a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, então isso tudo vai acontecer dentro da mitocôndria, que é essa organela celular que existe na célula. Quanto mais energia o tecido precisa, as células daquele tecido vão ter mais mitocôndrias, porque elas vão gerar mais energia possível, tá? Então, por exemplo, uma célula muscular tem muito mais mitocôndria que uma célula da pele, porque o músculo precisa de mais energia, gasta muito mais energia do que a célula da pele. Então, eu tenho um número variado de mitocôndrias de acordo com a função da célula, tá bom? Então, essa é a equação resumida da respiração celular. Uma molécula de glicose, mais 6 de oxigênio. O oxigênio, ele é usado para quê? Para quebrar a molécula de glicose. No que ele quebra a molécula de glicose, forma então gás carbônico, forma a água e forma os 38 ATPs. Isso tudo nessas 3 etapas aqui, que é a glicólise, o ciclo de Krebs e as cadeias respiratórias que vão acontecer aqui dentro da mitocôndria, tá bom? Aqui é a glicólise. Então, aqui eu tenho o seguinte, ela abrange 10 reações químicas que ocorrem lá dentro do citoplasma. A glicose é quebrada em compostos intermediários, inicialmente é formado 2 ATP. Então, quando a glicose que entra, ela vai ser quebrada, a primeira coisa, já forma 2 ATP e 2 ADP, tá? A energia desprendida aqui vão formar compostos intermediários, num total de mais 4 ATPs, ó. Então, eles vão formar compostos intermediários, nessa reação química aqui, vai formar 2 ATP, depois mais 2 aqui, são 4 ATPs. Aí, na glicólise, os 4 íons H+, são liberados, mas logo apreendidos. Então, ó, vai liberar aqui, mas já fica preso aqui, ó. O NAD já vai pegar os H+ aqui, ó, tá? Então, nessas duas reações aqui, vão ser liberados 4 íons H+. E o NAD, que a célula já produziu, vai capturar isso daí. Esse processo vai formar uma substância chamada piruvato, tanto numa reação quanto na outra reação. E esse é o processo resumido aqui da glicólise, tá? Glicólise que acontece dentro do citoplasma.
Aí, esse piruvato, agora nós vamos entrar aqui no ciclo de Krebs, né? Que é bem difícil. Ele vai entrar na mitocôndria, aí ele vai para a matriz mitocondrial. Matriz mitocondrial são aquelas membranas que existem dentro da mitocôndria, tá? E lá dentro, ele vai virar uma outra substância chamada acetil-CoA. Esse daí vai liberar gás carbônico e vai formar um NAD mais um H+. Cada molécula de acetil-CoA passa por uma série de reações cíclicas com formação e decomposição de muitos compostos. Vai formar muita coisa aqui dentro. Além de liberar o gás carbônico. E a energia armazenada em 1 ATP, íons H+, que vão ser captados pelo NAD e pelo FAD, com formação, né, de mais NAD e de um FAD. Então, gente, eu não vou cobrar essas etapas todas aqui não. Isso que eu quero que vocês entendam aonde ela acontece, tá? E como que isso, de uma maneira assim resumida, ela acontece. Então, é a quebra do glicogênio da glicose com o oxigênio, vai formar então os produtos intermediários que acabam virando substâncias que entram na mitocôndria e através de várias reações químicas aqui dentro da mitocôndria, né, que passam aqui pelo ciclo de Krebs, vão ser formados no final a nossa energia necessária, porque sinceramente esse ciclo de Krebs, gente, ele é muito, muito difícil. Eu tive muita dificuldade em compreendê-lo durante a faculdade. Imagino vocês aí no ensino médio, começando aí praticamente a entender química, né? Então a gente não vai se apegar a todos esses nomes, acetil-CoA, NAD e tal. Você tem que saber de uma forma geral, né? Aonde ele acontece e quanto ele produz, né? Enfim, depois eu dou mais uma geral do que vocês precisam realmente estar sabendo, né? Aqui é a cadeia respiratória. É um processo aeróbio, ou seja, aeróbio significa que a célula precisa do oxigênio. Então, a mitocôndria, ela vai, dentro das cristas mitocondriais, vão acontecer os processos de oxirredução. Ou seja, aquelas substâncias todas que entram na mitocôndria, lá o piruvato, ele vai ser reduzido com a ajuda do oxigênio. Por isso que a gente diz que a mitocôndria é uma fábrica de energia, ela que vai produzir os 38 ATPs, tá? Aí, esse NAD e esse FAD que são gerados nas células anteriores, eles vão ser convertidos em NAD+, e FAD+. Os elétrons são liberados e transferidos aos citocromos, que são proteínas, até chegarem ao oxigênio que entra na mitocôndria. Os H+, também liberados, são deslocados para uma área entre as membranas internas e externas da mitocôndria. Em seguida, retornam por difusão. Olha só, aqui é um processo, isso aqui está acontecendo dentro da mitocôndria, tá, gente? Para entender como que isso acontece lá dentro da mitocôndria. Não sei se vocês se lembram da estrutura da membrana plasmática. Ela é formada por 2 camadas de fosfolipídios e isso daqui é a proteína que está no meio. Vocês estão acompanhando a setinha aí do esquema, né, que eu estou mostrando? Então, os H+, aqui, ó, que são produzidos durante todo esse processo, lembra? Não pode ter muito H+ na célula, senão a célula se torna ácida e morre, né? Então, aqui dentro da matriz mitocondrial está acontecendo o processo de ciclo de Krebs. E está sendo gerado o H+, ó, tá? O H+ está sendo gerado aqui, está entrando pela célula por difusão. Difusão. Então, a difusão é onde tem mais, acaba migrando para onde tem menos. Só que isso não pode ficar aqui dentro da mitocôndria, ela tem que sair para ser capturado aí por os NADs e FADs aqui da parte do citoplasma também. Se ficar aqui dentro da mitocôndria, a mitocôndria morre. Então, um processo, o NH+ entra,
O NAD e o FAD pegam isso, ó, o ADP vai pegar esse H+, vai pegar os elétrons produzidos, vai liberar os elétrons, que são a parte energética, né? E esse H+ vai ser liberado para fora da mitocôndria, vai para fora, tá? Entre as membranas, então, ó, os H+, também liberados, são deslocados para a área entre as membranas interna e externa da mitocôndria. Em seguida, retornam por difusão, por meio de um complexo proteico, que funciona como uma turbina durante o deslocamento. A energia cinética liberada é convertida em energia química. Então, ó, esse movimento do íon H+ aqui para fora e para dentro, por difusão da membrana, também vai ser formado ATP, tá? Então, então a cadeia respiratória também forma aqui ATP, porque o hidrogênio vai entrar, vai sair, vai entrar. Então, esse movimento das moléculas de hidrogênio acabam gerando moléculas de energia também. Isso tudo vai acontecendo dentro da mitocôndria. Veja aqui que aqui tem um zoom sobre a matriz mitocondrial, dentro aqui da mitocôndria. Aqui é uma visão geral da respiração celular. Então, eu tenho a glicose, ela vai ser transformada em piruvato. O piruvato entra na mitocôndria, vai virar acetil-CoA, ó. E aqui dentro da mitocôndria vão passar por 3 processos: a glicólise, o ciclo de Krebs. Então, olha só, a glicólise ocorre no citossol. No processo, uma molécula de glicose é quebrada em 2 moléculas de piruvato, com saldo total de 2 ATP e 2 NAD produzidos. A glicólise é um processo anaeróbico, não utiliza oxigênio, tá? Isso aqui você precisa saber, gente. Essa definição aqui você precisa saber, tá bom? O ciclo de Krebs vai acontecer dentro da mitocôndria. 2 moléculas de piruvato são formadas na glicólise dentro da matriz mitocondrial, vão ser transformadas em acetil-CoA. Depois, cada acetil-CoA vai desencadear o ciclo de Krebs. Em cada ciclo, a formação de 2 gás carbônico, 3 NAD, 1 FAD e 1 ATP. Só que isso daqui vai se repetir várias e várias vezes. Então, no final das contas, eu vou ter um processo que vai me gerar 38 moléculas de ATP. A cadeia respiratória vai acontecer nas cristas mitocondriais, ou seja, nessas membranas que existem dentro da mitocôndria. É um processo aeróbio, precisa do oxigênio. Por isso que a gente diz que para você formar energia, não basta você comer, você precisa respirar. E não basta você respirar, você precisa comer. Por quê? Porque você precisa do oxigênio para formar energia. Então, as proteínas presentes nas cristas vão oxidar, elas vão usar o oxigênio para quebrar, tá? Esses compostos e vão formar o NAD e o FAD. A energia desprendida é armazenada na forma de ATP, enquanto os elétrons e os íons H+ são captados pelo oxigênio final com formação da água. Então, por isso que quando a gente fala, né, ou respira perto de um espelho, ele embaça, porque sai água. Durante o processo de respiração celular, nós temos a formação de moléculas de água. E parte dessa água, devido à nossa temperatura interna, ela vira vapor. Então, embaça o vidro, embaça o espelho, né? É isso que acontece. Vocês não estão perguntando nada, tô achando que tá tudo bem, tá? Aqui a gente vai contabilizar. Tá tudo bem, tá indo. Oi? Tá tudo bem, tá indo por agora ainda, professora. Tá bom. Depois vocês podem entrar lá. Eu tô aprendendo como é que coloca essa aula lá no YouTube, gente, mas eu vou colocar e eu aviso vocês, aí vocês revenham, podem rever a aula toda, tá? Ler direitinho o que tá escrito aí, que ajuda. Aqui a gente vai ver quanto que de ATP em cada etapa é formado. Então, eu tenho na glicólise, vão formar 2 ATPs diretos e 6 ATPs na oxidação da cadeia respiratória.
Na formação do acetil-CoA, vão formar mais 6 ATPs. E lá no ciclo de Krebs, vão formar 2 ATPs diretos, 18 ATPs pela formação dos NADs e mais 4 ATPs na formação dos FAD. Então, são 38 ATPs no processo geral de respiração celular, tá? Esse é um número também que você tem que ter na sua cabeça. Quantos ATPs a respiração celular forma no final do processo? 38. Se for só na glicólise, são 8, né? Mas normalmente eles perguntam, quando cai alguma pergunta sobre isso, pergunta sobre o total, tá? Aqui eu tenho a fermentação. Qual é a diferença da fermentação? A fermentação, gente, ela não utiliza oxigênio, tá? Então, é o que acontece, por exemplo, com os fungos, com as leveduras, né? E aí, eu vou resumir, porque a aula tá encerrando. Tem aula daqui a pouco. Ué, alguém resolveu entrar agora? Gabriela, nós estamos encerrando a aula já, tá bem? Você pegou bem no finalzinho. Daqui a pouco tem aula de química, não é? Não sei se são vocês. Alguém tem aula aí? Não, pro, eu sou da próxima turma. Ah, você já é da próxima turma? Peraí, você é da próxima turma do segundo ano? Sim. Então, mas segundo ano é só 9h45. Vamos lá. Aqui a equação geral da fermentação. Na fermentação eu tenho uma molécula de glicose. Durante a quebra dessa molécula de glicose vai ser formado o etanol. Vocês sabem que é álcool, né? Um tipo de álcool. Mais carbônico e mais 2 ATPs. Então essa é a equação geral. Veja que a diferença de formação de ATP é gritante. Lá na nossa glicólise, na nossa respiração celular, formam 38 ATPs. Aqui só 2, tá? Mas é suficiente porque essa energia aqui é utilizada normalmente por seres vivos microscópicos, como os fungos, algumas bactérias, né, que fazem fermentação. Então, é uma quantidade suficiente. Já 2 ATPs para nós não é suficiente, porque a gente tem todo um metabolismo muito mais complexo, nós temos órgãos, sistemas muito diferentes, né, do esquema aí, que precisa de muito mais energia do que um ser unicelular, né? Então, aqui nós temos um resuminho, a glicose vai ser quebrada em 2 ATPs, forma 2 ADP, mais 2 fosfato liberados, compostos intermediários, aí forma ATP aqui, forma o piruvato também, e no final das contas, né, isso aqui são processos separados, vão se formar o etanol, que é o álcool. Então, essa aqui é a fermentação alcoólica. É o que acontece na formação dos vinhos, dos vinagres, da cerveja. É assim que funciona. Eu costumo falar que a cerveja é o xixi do fungo, né? Porque o etanol, gente, o álcool que é produzido durante o processo de fermentação que ele faz, é uma substância altamente tóxica para ele. Então ele elimina, ele joga para fora da célula dele. E aí a gente usou isso para fazer a cerveja. Que legal, né? Aqui é um processo de fermentação alcoólica. Olha, as leveduras têm um esquema aqui, elas são assim, ó, são bolinhas, só dá para ver isso no microscópio. São fungos bons, né, que nos ajudam a formar, a produzir o etanol, tanto usado no carro quanto usado nas bebidas alcoólicas. E nós temos também a fermentação láctica, que é quando ocorre a fermentação de produtos do leite, né? Que eu falei para vocês, que forma lá iogurte, que mais? O queijo, tudo, né? Enfim, esses produtos aí. Então você tem a glicose, aí ela passa pelo processo de fermentação, né, nessas reações químicas aqui, forma uma substância chamada lactato, e esse lactato vai formar 2 moléculas de energia. Aqui, ó,
Esse lactato, ele é usado na fabricação de laticínios, iogurtes, coalhadas, queijos, enfim, tá? Aqui nós temos um processo que é a glicose, ela vai ser quebrada sem oxigênio, tá? Por outros processos aí. Vai formar 2 ATP, forma 2 compostos intermediários, passa por todo esse processo, forma o piruvato, e aí o piruvato depois vai formar o lactato, que é utilizado então na produção desses elementos aí.